Em nome da Câmara de Comércio França-Brasil, gostaria de agradecer a presença. Nós temos um evento hoje que representa muito a modernidade, o nível dos eventos que a nossa Câmara deseja realizar. Nós vamos falar um pouco de OCDE, e como vocês sabem, o Brasil, ele pleiteia o acesso ao OCDE, e nada melhor do que nós termos o responsável América Latina pela parte de concorrência da OCDE aqui. Vamos falar um pouco também de controle de fusões. Nós temos aqui o prazer de termos o presidente do CAD. Agradeço o Bertrand que organizou esse evento. E eu mesmo, apesar de estar em férias, por esse tema ser um tema tão relevante para a Câmara e para prestigiar os nossos palestrantes, fiz questão de apresentar pessoalmente o evento. Só para falar um pouquinho da nossa Câmara, antes de passar a palavra ao Bertrand, a nossa Câmara é a Câmara bilateral mais antiga do Brasil, nós estamos completando 125 anos esse ano, e vejo aqui que alguns dos participantes ainda não são associados da nossa Câmara. Gostaria de convidá-los a conversar com a Rosângela, que está aqui no evento conosco, que pode falar um pouquinho mais sobre a nossa Câmara, que vai muito além das atividades de uma Câmara tradicional de networking. Nós temos atividades complementares muito interessantes, como matchmaking, aluguel de salas e muito mais. Então fica aí o convite para vocês conversarem com a Rosângela. Passo aqui a palavra para o Bertrand, para não mais me demorar. Um abraço a todos. Muito obrigado, Felipe. Primeiro, é grande prazer e honra de receber duas personalidades que são provavelmente as mais importantes hoje nessa área de concorrência e fusão-aquisição no Brasil. Obviamente, o presidente do CAD, o Gustavo Auguste, mas também o Paulo Bernier, que é franco-brasileiro, sendo francês, pode ser membro do CAD, da OCDE, vai poder explicar para a gente em seguida, mas que foi conselheiro no CAD e hoje representa as políticas da OCDE para a América Latina. Para entender o assunto um pouco, fazer uma história do Brasil, como que aconteceu, o que é hoje a concorrência para o país. A concorrência, como todo mundo sabe, é um mercado aberto que faz com que os atores se enfrentem para conquistar mercado e se compra um ao outro para conseguir posições dominantes ou para aumentar o faturamento, enfim. Isso cria distorções de mercado que tem que ser fiscalizado. No Brasil, a questão é que na história não é muito a tradição brasileira de viver em mercado aberto. Isso começou apenas, vamos falar, nos anos 90. Antes, o Brasil era um mercado que preferia a filosofia da industrialização pela substituição das importações, substituição das importações pela industrialização e um controle do Estado maior. Então, o CAD, a instituição de controle, não tinha muita forte intervenção nesse caso. Ocorre que, nessa história, no início da industrialização, nos anos 30, vamos falar, 40, até os anos 90, houve alguns problemas que ocorreram no final dos anos 80, que são de duas ordens, podemos dizer. Primeiro, fiscal e monetário, com a inflação descontrolada, e segundo, um serviço público um pouco ruim em muitos aspectos. Eu me lembro de ter chegado no Brasil em 97, 98, na época da Telebrás. Houve a privatização da Telebrás em 99, mas na época que a Telebrás era pública, obter uma linha de telefonia era uma coisa tão complicada que era um bem que deveria ser declarado na declaração do imposto de renda. E, além disso, ligar através da Petrobras custava caro e não funcionava todos os dias. Enfim,
93, 94, no âmbito do Plano Real, tudo mudou. O paradigma do Brasil mudou completamente, passou dessa economia controlada a uma economia aberta, pelo menos tentou. Collor, inclusive, começou, mas não tinha rumo sólido. E os M&A, as fusões começaram nessa época de privatização, de abertura de mercado, e tenho alguns números sobre a evolução das fusões e aquisições, vi pela KPMG, que é de 1990 até 2024, houve mais ou menos 22 mil M&A, e de lá para cá, um crescimento de mais ou menos 8% por ano. A França já começou forte, aliás, porque já nos anos 90 era o país que tinha o segundo maior volume de M&A depois dos Estados Unidos. Obviamente, na época, os setores mais ativos nessa questão foram, obviamente, a privatização da Telebrás, uma das maiores da história, mas também oil and gas, energia, enfim, vários setores. Então, em 94, para ser mais preciso, segundo os números publicados pela KPMG, 175 operações só, foi o mais fraco. 2021, acho que foi onde houve mais números de fusão e aquisição, que foi quase 2 mil operações. A França, em 2024, também o segundo maior país nessas operações. A gente pode citar as recentes operações gigantes da CMA-CGM, que comprou o porto de São Paulo, de Santos. Tem também a Engie, que comprou a TAG alguns anos atrás. Tem a CNP, que acabou de anunciar uma operação importante. Tem a Carrefour também. Todas essas operações de francesa mostram um dinamismo das empresas francesas nesse movimento que também é muito dinâmico. Então, nos anos 90, o Brasil já mudou para o controle de fusões e aquisições com a primeira lei importante, tinha uma lei já anterior de 62, primeira lei importante de 94, que deu mais poder ao CAD, mas ainda não suficiente para se parecer como existia nos outros países, Estados Unidos e Europa. A lei mais importante que apareceu, que ainda hoje é vigente, é aquela de 2011, que faz do CAD um órgão, o presidente o Gustavo Bush vai explicar melhor, mas um órgão mais parecido com o que temos nos Estados Unidos e o que temos na Europa. Hoje os controles são mais ou menos similares. O que ocorreu nesse momento de liberalização é que o Brasil se aproximou mais da OCDE. Por quê? Já que o Brasil não é membro da OCDE, por que esse movimento? Dentro do movimento de liberalização do mercado brasileiro, tem muitas coisas que fazem com que o Brasil se aproxime da OCDE, que são tudo que é vinculado à liberalização da economia. Mas o que eu queria falar, por último, se que dentro da OCDE, para o Brasil se aproximar da política da OCDE, a lei mais importante é aquela de 2011 para o CAD, mas houve muitas outras leis. A lei de 2003 contra a corrupção, as leis de governança corporativa, a lei e outras leis aqui. Deixa um segundinho que eu anotei aqui. PPPP 2024. Enfim, teve um monte de movimentação para aproximar o Brasil das normas internacionais, lei de liberalização econômica de 2019, por exemplo, mas agora a OCDE, por causa disso, que convida também o Paulo para intervir, emitiu nova recomendação
para que o Brasil, mas não só o Brasil, na verdade, para que todos os países que seguem os padrões de competição, concorrência econômica, novas recomendações em junho de 2025. Portanto, eu tenho vamos conversar sobre esses pontos e vou iniciar as primeiras perguntas. Primeira pergunta para Paulo. Quais são exatamente as suas funções dentro da OCDE e qual a relação hoje do Brasil com a OCDE? Sendo que houve toda essa evolução do que eu falei e que o Brasil cada vez mais se aproxima da OCDE. Por quê? Quais são suas funções e quais são as relações hoje do Brasil com a OCDE? Bom dia, Bertrand. Me escutam bem? Sim. Bom dia, Bertrand. Bom dia, presidente Gustavo Augusto. Eu queria, inicialmente, Bertrand, no seu nome, também no nome do Felipe, que fez a gentileza de abrir o webinar, agradecer a gentileza do convite. É um grande prazer e uma grande honra para mim poder participar desse webinário com você, Bertrand, com o Felipe, e, sobretudo, na presença do presidente Gustavo Augusto, que faz um trabalho simplesmente fantástico no CAD, como conselheiro e agora como presidente, já acompanho. E respondendo a sua pergunta, Bertrand, eu posso falar dessa forma sobre o trabalho do presidente Gustavo e o trabalho atual do CAD, porque eu tenho o privilégio de poder acompanhar o CAD nas minhas atividades cotidianas. A OCDE, como o Bertrand mencionou, é uma organização internacional dedicada, sobretudo, a assuntos econômicos. Ela já tem 65 anos de idade, não tem os 125 anos da Câmara de Comércio França-Brasil, mas está caminhando nessa direção, tem 65 anos de idade, tem 38 países que compõem a OCDE, dos quais 4 latino-americanos: México, Chile, Colômbia e Costa Rica. E alguns países, não só latino-americanos, mas de outras partes do mundo, 8 ao total, que já solicitaram formalmente a adesão ao OCDE, e o processamento desse pedido foi aceito, o que significa que eles se tornam membros em ascensão, quer dizer, em processo de adesão, dentre eles o Brasil, a Argentina e o Peru, para citar exemplos da nossa região da América Latina. O lema da OCDE, Bertrand, respondendo a sua pergunta, está indicado aqui no meu fundo de imagem, Better Policies for Better Lives, melhores políticas para uma vida melhor, melhores políticas públicas. Então, a OCDE se dedica a esse mote de compreender, identificar, compreender, examinar e melhorar, aperfeiçoar políticas públicas. Eu, na OCDE, faço parte de uma equipe dedicada à política pública de defesa da concorrência. Há aproximadamente 30 áreas fins, digamos, 30 políticas públicas que são desenvolvidas em diferentes frentes aqui na OCDE. Política da concorrência é uma delas, também tem do consumidor, política de defesa do consumidor, mercado de capitais, governança corporativa e assim por diante. Dentro desse grupo, dessa divisão, dessa área de defesa da concorrência, eu me encarrego dos assuntos da América Latina e do Caribe, e é nesse contexto que tenho a oportunidade de poder trabalhar cotidianamente, não só com o CAD, mas com outras autoridades da concorrência da região. Aqui na OCDE, Bertrand, tentando ser sucinto aqui na sua pergunta, eu costumo dizer que a gente trabalha em 3 frentes. Uma frente que é de produção de conhecimento, então, publicação de papers, de informes, de relatórios, informações novas, uma contribuição de conteúdo para uma determinada política pública, no meu caso específico, na área de defesa da concorrência. 2, treinamento, capacitação de funcionários públicos, para tentar qualificar e reforçar as capacidades dos funcionários públicos nas diferentes áreas de políticas públicas, para que eles possam performar de maneira mais eficiente, da melhor maneira possível, e, com isso, exercer os seus respectivos mandatos da melhor maneira possível. E 3, funcionar a OCDE como um fórum de intercâmbio de experiências
entre países. Portanto, produção de conhecimento, produção de conteúdo. 2, treinamento, capacitação técnica. E 3, um fórum de intercâmbio de experiências. E é nesse mix de produção de conhecimento, de capacitação e, sobretudo, de intercâmbio de experiências. O presidente Gustavo Augusto esteve aqui em Paris há aproximadamente 2 semanas para um dos nossos encontros principais do ano, nessa área de concorrência, e que nesse fórum, portanto, de 2 semanas atrás, se manifesta com muita clareza essa troca de experiências. É daí que surge o chamado OECD Standard, né? É uma expressão que já, de certa forma, se consagrou em algumas áreas. Qual é o standard da OCDE? O standard da OCDE nada mais é do que um standard comum dos seus membros. E aqui o Brasil, também voltando especificamente à sua pergunta, Bertrand, sempre foi um participante muito ativo em algumas áreas específicas da OCDE, e a defesa da concorrência seguramente é uma delas. Talvez, se não for aqui o Brasil é mais ativo, seguramente está entre as áreas que o Brasil é mais ativo. E isso já ocorre já há alguns anos, há pelo menos 20 anos, de forma intensa, e eu diria não só constante, mas crescente, a participação do Brasil nos debates da política da concorrência. A ponto, Bertrand, e aqui concluindo, para não tomar muito tempo, eu acompanho já há 15 anos de maneira com certa proximidade. Passei 10 anos da minha vida profissional no CAD e já estou há 5, 6 anos na OCDE, a ponto de que há 15 anos atrás o Brasil ele exercia, me permito dizer, uma variação, claro, pessoal, mas derivada dessa minha experiência, exercia uma função mais de receptor de insumos. Vinha para o fórum há 15, 20 anos atrás para aprender, para o fórum da OCDE. Agora não, agora o Brasil ele vem como um participante ativo, ou seja, como um provedor de insumos na discussão e não só um receptor de insumos. Porque nesse intercâmbio de experiências, é claro que tem países que têm mais para contribuir e tem outros que têm mais para receber. E eu vejo uma mudança, portanto, uma evolução muito interessante, institucional, maturidade institucional do CAD nessa área de política de defesa da concorrência, em que hoje seguramente se coloca como um país, um ator-chave nesse processo de diálogo e de construção da política de defesa da concorrência no mundo, não só no Brasil. Eu permito parar aqui, Bertrand, para que a gente possa continuar o diálogo, mas eu dou sequência a qualquer um desses pontos mais adiante. Sim, então, para continuar, a minha pergunta agora para o presidente Gustavo Augusto, como o Brasil encara essa relação, do lado do Brasil, essa relação com a OCDE? Qual a vantagem tem o Brasil de ficar assim tanto ligado com a OCDE para implementar sua política de controle da concorrência? Muito O que o obrigado. Brasil espera, na verdade, da OCDE? Muito obrigado. Bom dia a todos, né? E antes de eu começar a entrar na parte mais específica da pergunta, acho que é importante a gente fazer uma contextualização de duas sortes. Primeiro, uma contextualização do momento atual do CAD. Eu acho que depois a gente contextualizar o momento atual do Brasil na OCDE, e a gente pode ser um pouco, porque são camadas diferentes da mesma pergunta, e a gente pode enfrentar a questão. Assim, o CAD ele é uma instituição com mais de 60 anos, mas essa idade ela é enganosa, porque quando a gente fala de 60 anos, nós estamos falando do início, quando o CAD não era propriamente uma autoridade antitruste dos moldes que a gente hoje conhece. Ele era mais um órgão dentro da área econômica de formulação de políticas de concorrência do que propriamente uma autoridade antitruste independente. E nós temos 3 ondas que a concorrência no Brasil passou. Primeiro, nos anos 90, que foi uma parte mais ampla, né, onde o Brasil abre para as agências reguladoras, e lá em 94,
de fato, a gente vai ter ali o 8884, que transforma o CAD no que é hoje uma agência antitruste convencional. Então, acho que lá em 94 é onde a gente vai ter um organismo, e, portanto, a gente está falando de um órgão com um pouco mais de 30 anos, um organismo muito próximo ao modelo atual e mais próximo do que a gente reconheceria como uma autoridade antitruste em termos de atribuições. E a gente tem uma segunda mudança muito significativa em 2011, que também foi comentado aqui, que é quando o CAD passa a fazer o controle de atos de concentração ex ante. Muito da mudança legal, primeiro, ela reorganiza a estrutura do CAD, ela unifica estruturas que estavam espalhadas no Ministério da Justiça, no Ministério da Economia, unifica tudo na agência. Você já tinha o CAD funcionando, mas ele absorve estruturas que estavam fora. E esse papel, particularmente nos atos de concentração, ele se torna mais intenso. Acho que o controle não mudou tanto, né? Mudou talvez a organização de aproximar a investigação e julgamento. Mas o ato de concentração, né, a conduta não mudou tanto, mas o controle preventivo, os atos de concentração, houve uma mudança de regime dramática em 2011, que é o modelo que nós seguimos hoje, que é um modelo muito parecido com diversas agências europeias. E a gente está agora, talvez, uma terceira onda, que eu acho que nós estamos transformando o nosso controle antitruste em mercados mais complexos. Então, quando a gente vai ver os casos históricos do CAD, normalmente são mercados de commodities simples, são mercados que não têm o mesmo nível de complexidade tecnológica. Então, a gente está falando de cartel de cimento, cartel de laranja, cartel do sal, cartel do aço, são casos históricos que a gente vai ter no CAD, normalmente ligados a uma commodity. E as grandes fusões também, normalmente envolvendo plantas industriais nacionais. E nós estamos agora no momento onde nós estamos tratando de casos de indústrias mais complexas, como é a indústria digital. Então, hoje nós estamos vendo casos como da Apple, da App Store, Google Android, que é um novo nível de complexidade. Nós estamos hoje num momento de grande análise, de maior participação, que foi um processo nas fusões internacionais. Então, hoje a gente tem operações como Disney Fox, como a que está anunciada agora, Netflix, Warner ou Paramount, que o Brasil passa a ter que necessariamente ingressar numa articulação internacional, porque os remédios não têm ou dificilmente podem ser implementados apenas em uma jurisdição. E lidando condutas unilaterais, que não era um tema que o CAD lidava tanto há 10 anos atrás. Então, os últimos 4 anos é um momento que a gente criou uma unidade especializada no chamado abuso de posição dominante e passamos a lidar com casos ampliando a parte de condutas não só para cartel, que sempre foi o nosso grande foco, o cartel e licitação, mas também lidando com o abuso de posição dominante, que é uma análise econômica muito mais delicada. Então, acho que nós estamos com essa mudança, talvez com uma mudança legal, que é o que está hoje em grande discussão no Legislativo, que pode ser que já adaptemos o CAD para essas atribuições mais específicas do mercado digital. Então, feita essa contextualização, a gente percebe que é importante que o CAD esteja nos fóruns internacionais para conseguir se integrar e ter padrões de análise semelhante ao de padrões internacionais. Então, é muito difícil para uma empresa que está fazendo uma fusão mundial entrar numa jurisdição que a jurisdição não dialogue com os padrões internacionais de análise. É natural que cada jurisdição tenha as suas idiosincrasias, suas particularidades, mas tem que ter um nível de conversa, até para se entender o que é especial, o que é particular daquela jurisdição, dentro de uma linguagem internacional. Então, por isso que o CAD aprecia a participação dos organismos. Eu acho que hoje nós temos 3 grandes organismos internacionais que o CAD... 3 ou 4, né? Que o CAD participa. Nós temos o PNUD, que é um órgão da ONU, que nós temos discussões relevantes lá. Temos a OCDE e temos os BRICS. Eu digo 3 porque nós temos também o ICN, que é uma coisa mais associação de autoridades, não é propriamente
um organismo internacional, mas que para a gente é muito relevante. O Brasil faz parte também da direção do ICN, que é uma rede de autoridades antitruste, onde nós trazemos muitas dessas discussões. Então, o Brasil, ele hoje, ele é membro associado do Comitê de Concorrência, que é um status que nos garante praticamente todos os poderes de um membro efetivo, tem poucas distinções. Nós fornecemos uma participação muito grande de envio de materiais, de contribuições de artigos, né? Recentemente participamos também do que a gente chama de peer review, que é a avaliação de outras agências de outros países. Então, muito recentemente fomos um dos examinadores, né, líderes do Quênia, da autoridade do Quênia, que nos ajuda a compreender os problemas de outras autoridades. E dentro da OCDE tem um fórum específico que para a gente é muito estratégico, que é o Fórum da América Latina, o chamado LACFI, que engloba países que não necessariamente, e na sua maioria não são, membros ou têm qualquer associação com a OCDE. Então, acaba que hoje é o maior fórum que nós temos na América Latina de discussão de agências reguladoras, principalmente a América do Sul, mas a América Latina como um todo, acaba sendo o LACFI, e também da escola do OCDE, que fica em Lima, no Peru. Inclusive, recentemente também, nós mandamos gente para participar, tanto como instrutores, provendo treinamento para outros países, como também mandamos pessoas cursarem em Lima. Então, hoje, a OCDE nos ajuda a estruturar essa cooperação na América Latina. O que nós poderíamos ter, rivalizando com isso, que é o Mercosul, é hoje muito menos relevante do ponto de vista de integração do que é o LACFI, que é esse fórum organizado pela OCDE, tanto em número de membros, quanto em relevância das discussões, em relevância dos eventos. A gente tem feito pelo menos um evento anual, como eu acabei de comentar, tem uma escola dedicada a isso lá no Indecomp, e, inclusive, as próprias publicações do Mercosul, por curiosidade, são lançadas no evento do LACFI. Então, a gente tem uma publicação anual do Mercosul, de autoridade de concorrência, onde as diversas autoridades colocam suas posições, colocam seus artigos. Essa publicação é lançada no LACFI. E o Brasil, ele tem um compromisso dentro desse fórum de apoio financeiro. Então, uma contribuição voluntária, nós pagamos a nossa contribuição da OCDE como membro associado e fazemos, além disso, uma contribuição voluntária para a organização do LACFI. Claro que o país sede tem um papel enorme de logística, de auxiliar na organização, mas a gente imagina que essa contribuição também facilite, em algum nível, a organização do evento. Então, assim, a participação do Brasil dentro da OCDE é essa, assim, tanto de participação dos eventos, quanto de contribuição de texto. A gente recebe muitos roundtables da OCDE, a gente tenta incorporar muitas das recomendações. Estamos já lendo as recomendações de 2025, acho que estão muito alinhadas ao que o CAD vem fazendo, embora tenham níveis, né? Você tem, não é simplesmente dizer sim ou não, você tem níveis, algumas eu acho que a gente ainda tem uma oportunidade de melhoria, mas, de modo geral, quando a gente olha para as recomendações, são muito aderentes ao que o CAD pratica. O que nós temos de uma característica interessante em relação ao CDE é que nós temos status diferentes do Brasil e do CAD. Então, o CAD ele já é membro associado do comitê, que, para todos os efeitos, no âmbito do comitê de competência, nos assegura uma participação plena. O Brasil, na OCDE, ele é um país candidato, né, em processo de ascensão à OCDE. E aí nós temos uma questão política mais ampla, que escapa até ao papel, à atribuição do CAD. Nós temos um embaixador hoje designado especificamente para a OCDE, que é o embaixador Sarkis. Tivemos uma janela muito positiva para a entrada, lá de 2016 e os 6 anos que se seguiram, né? Em 2016 e até 2018 houve um esforço grande de adequação da legislação brasileira a padrões da OCDE para se tentar agilizar a ascensão. Essa ascensão acabou ficando travada, de certa forma, em função de alguns parceiros da OCDE,
não tanto do secretariado, mas mais pelos países membros, né? E ela não se aperfeiçoou no que seria a nossa janela ideal. E, de fato, nós estamos hoje num momento político em que a OCDE perdeu um pouco de prioridade, não pelo CAD, mas do ponto de vista da liderança política, que acabou priorizando projetos, por exemplo, dos BRICS. Isso não quer dizer que a entrada do Brasil na OCDE esteja em risco, mas ela está num momento de esfriamento. Então, a gente talvez tenha que esperar uma outra janela política, porque, obviamente, para entrar, para fazer esse processo de ascensão, para concluir, na verdade, o processo de ascensão, é necessário que a liderança política esteja plenamente alinhada e comprometida com esse processo. Mesmo quando a liderança política está comprometida, não é um processo simples. Você tem uma série de mudanças, uma série de ajustes que têm que ser feitos e uma série de compromissos que o país tem que assumir com os demais membros da OCDE. Então, quando você não tá com uma janela favorável, esse procedimento é ainda mais complexo. Então, me parece que hoje, em termos nacionais, não há um movimento, pelo menos até agora, que a gente possa visualizar, de impulsão desse processo, mas também não há uma retirada. Então, nós estamos, talvez, um movimento de marca-passo, o que é diferente da atuação do CAD. O CAD tem uma atuação muito próxima e muito intensa, e a gente valoriza muito tanto a participação no Comitê da Concorrência, que é o único comitê que o CAD efetivamente participa, como no próprio Fórum da América Latina. Agora, perguntas, o que o CAD espera? Eu acho que tem duas questões que para a gente são muito relevantes. Primeiro, a ajuda da OCDE, as avaliações da OCDE nos ajudam na discussão e avaliação e mudança da política interna. Então, nós tivemos uma série de melhorias no ambiente de negócios brasileiro a partir dos últimos 10 anos, por assim dizer. Tivemos a Lei de Liberdade Econômica, que, embora principiológico, mas ela estabelece princípios importantes. Hoje, a abertura de empresas no Brasil é um processo muito mais simplificado, muito por essas mudanças. Houve uma abertura significativa do mercado financeiro, que era uma exigência da OCDE. Então, para a gente lembrar, a Constituição brasileira veda, e ainda em certo nível ainda está lá presente essa vedação, a abertura de bancos estrangeiros no Brasil. E isso acabou sendo contornado por um ato legislativo da Presidência da República, que delegou essa atribuição para o Banco Central, e o Banco Central nivelou o nível de exigência. Então, na verdade, a Constituição vedava, mas autorizava que o presidente pudesse, caso a caso, expedir uma autorização, e isso era feito agência bancária a agência bancária, tinha que ter uma autorização, um decreto do presidente para abrir essas agências ou fechar. Isso foi delegado ao Banco Central, então hoje o Banco Central convergiu o nível de exigências de bancos estrangeiros com o Banco Brasileiro. Então hoje nós estamos com um setor financeiro muito mais aberto, menos concentrado, tanto por isso, mas também pelas fintechs. Houve uma série de melhorias de garantia de crédito, de facilitação das contas digitais, de simplificação de negócios. O Brasil, temos uma lei de ambiente de negócios que foi inspirada no ranking do Doing Business, que também melhorou uma série de medidas. E a gente também aproveita essas políticas e sugestões da OCDE para rever também as políticas do CAD. É uma forma que a gente tem tanto de avaliar setores e, em termos de advocacia da concorrência, ver outras políticas públicas, como uma avaliação direta da nossa atuação. Então, acho que um exemplo muito recente foi a avaliação que a OCDE fez do sistema de aeroportos brasileiros, que, embora muito voltada para um setor que é regulado pela ANAC, mas também contribuiu para uma série de avaliações nossas, inclusive para julgamento de caso de conduta, e a gente conseguir identificar gargalos e, eventualmente, abrir investigações ou, na hora de fazer avaliações de atos de concentração, nós utilizarmos esses subsídios. Então, a relevância desse feedback da OCDE e ser um fórum de discussão para a gente conseguir articular, principalmente, procedimentos comuns, linguagem comum, remédios
que dialoguem entre as diversas jurisdições, para a gente é extremamente relevante. Tá, o que entendo nessa pergunta sobre a relevância ou não a relação do CAD do Brasil de forma geral com a OCDE, na verdade, qual seria a vantagem do Brasil ser membro da OCDE? Porque você explicou que a realidade é tudo igual. Hoje, a situação do Brasil com relação à OCDE é igual àquela relação que os países membros têm. Na concorrência, talvez mudasse muito pouco. Agora, nos outros comitês, seria bem distinto, né? Então, Ok. a OCDE tem uma série de comitês diferentes. Então, talvez o que tivesse o benefício do Brasil virar um membro pleno da OCDE seria ele ter uma atuação como o CAD tem no âmbito da concorrência, ele expandir para os outros comitês e para outras frentes. Eu talvez diria que hoje, no comitê de concorrência, haveria muito pouco a avançar. Agora, claro que quando o Brasil se torna um membro pleno, ele passa a ter um maior poder de direção e sugestão nas políticas da própria OCDE e nos rumos da OCDE. E aí é aquela máxima, se você não está sentado na mesa, você faz parte do menu. Então, você estar sentado na mesa é uma forma do Brasil poder influenciar os rumos da direção. Me parece que a OCDE ela precisa de uma expansão para incluir outras regiões, ela ainda é muito focada no espaço europeu. Há um interesse, me parece, da OCDE de talvez abarcar a América Latina, a Ásia, talvez a África, e pelo menos alguns países que estejam mais próximos do nível de amadurecimento econômico dos membros da OCDE. E nesse ponto, acho que o Brasil, estando nessa conversa, ele pode ter uma influência, pelo menos no âmbito regional, que é a nossa projeção natural. O Brasil ele é uma liderança latino-americana, ele não tem pretensões de uma liderança acima dessas fronteiras, mas claro que a gente entende que na América Latina o Brasil é uma potência regional pelo seu tamanho, pelo tamanho da sua economia, pelo tamanho da sua população, pela sua influência cultural, é inegável isso. Mas eu acho que talvez o que a gente, resumindo muito, o CAD talvez tivesse pouco a ganhar, mas eu acho que outras políticas públicas do Brasil poderiam se beneficiar. E entendo que teria uma outra vantagem, que o Brasil membro poderia, cidadão brasileiro, poderiam pleitear ser membro funcionário da OCDE. O Paulo é o caso do Paulo, porque ele é francês também. Então, seria uma outra vantagem. Sim, o Paulo ele está lá infiltrado pela dupla cidadania dele, né? Mas ele de fato ele está como cidadão europeu, cidadão francês. A OCDE ela não veda que tenha cidadãos de outras cidadanias, mas obviamente é mais simples, né? Existe aí o Paulo vai saber explicar melhor do que eu, obviamente, mas há uma série de vantagens quando você é cidadão de um dos países membros em termos de contratação, embora não seja uma vedação absoluta. Existem funcionários da OCDE que têm cidadanias que não são dos países membros. Bom, vamos no assunto que nos reúne hoje, e aí vou direto no ponto para Paulo. Em junho, a OCDE emitiu nova recomendação. Então, a minha pergunta é simples: por quê? Por que novas recomendações? Quais são elas? Por que agora? E depois, presidente, o que o Brasil vai ter que fazer para se adequar? Mudar a lei? Fazer uma nova lei? Ou vai ser mais simples? Enfim. Paulo, primeiro você, por que essas novas recomendações e quais são as principais? Obrigado, Bertrand. De fato, em junho desse ano, salvo engano, no dia 17 de junho, há exatos 6 meses atrás, o encontro a nível ministerial, que é a cúpula máxima da OCDE, aprovou essas novas recomendações a que o Bertrand faz referência, recomendações específicas à área de controle dos atos de concentração. A OCDE tem aproximadamente 270 instrumentos jurídicos, mais da metade tem essa natureza de recomendação com R maiúsculo, e essa é uma delas, a recomendação em matéria de controle dos atos de concentração. De fato,
uma nova recomendação foi aprovada há 6 meses atrás, em junho desse ano. Para ser mais preciso, ela é uma recomendação revisada. Revisada porque o documento original é de 2005, de 20 anos atrás. Portanto, ela é uma recomendação revisada, bastante revisada, e a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, da recomendação de 2005. Mas por que eu friso isso, não só do ponto de vista de linha histórica? Porque, apesar da recomendação atual, revisada, ter sido aprovada há 6 meses atrás, essa história começa há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás, ou 24 para ser mais preciso, em 2001, houve um caso internacional que reverberou de maneira muito grande no mundo, um caso envolvendo a General Electric e a Honeywell, duas empresas norte-americanas dos Estados Unidos, em que notificaram um ato de concentração às autoridades americanas e às autoridades europeias, naquela época, sem dúvida, as autoridades da concorrência mais ativas do mundo e um número muito inferior ao que existe hoje. E aconteceu algo curioso. Foi o primeiro caso em que isso se manifestou de forma mais clara. As autoridades americanas, portanto, o CAD americano, lá foi o Federal Trade Commission, o FTC, aprovou o ato de concentração com algumas restrições, mas o ato de concentração foi aprovado. E na Comissão Europeia, em Bruxelas, o mesmo ato de concentração envolvendo as mesmas duas empresas americanas foi reprovado. Isso gerou não só uma divergência substantiva do ponto de vista técnico para os especialistas de defesa da concorrência, como também, nesse caso concreto, gerou uma disputa de ordem diplomática e uma pequena crise política, com implicações diplomáticas e comerciais. Falou-se, isso é público, em retaliação em outras indústrias, em outros setores. Essas duas empresas são do setor de aviação civil, da construção de motores, de aviação civil, mas falou-se, inclusive, em retaliação em outros setores econômicos, um pouco na linha do trade war, né, da Organização Mundial do Comércio. Esse caso concreto gerou como foi encerrado dessa maneira, quer dizer, we agree to disagree, nós concordamos em discordar, e assim ficou, e a operação foi retirada no mundo todo, porque houve a reprovação da parte dos europeus. Os americanos certamente não gostaram, disseram como pode, são duas empresas americanas e a nossa soberania nacional, mas fato é que, nesse caso concreto, a operação caiu por terra. Mas isso deu um gatilho, sobretudo para os Estados Unidos e Europa, mas que se expandiu no mundo todo para reforçar um espírito de cooperação entre as autoridades da concorrência e de convergência de regras e de práticas. Então, ali não se falava ainda de harmonização de regras ou de práticas, mas ali foi o gatilho que gerou um incentivo e uma razão política e técnica muito grande para se conversar e se fazer um esforço para convergência. E foi daí que nasceu tanto a Rede Internacional para a Concorrência, a ICN, que o presidente Gustavo se referia, que é uma rede de mais de 150 autoridades da concorrência no mundo. 2 semanas atrás, esse número vai sendo atualizado à medida que novas autoridades da concorrência vão não só surgindo no mundo, mas solicitando adesão à ICN, salvo engano, são 156 atualmente, mas também em outras frentes, como na OCDE. Daí nasce a recomendação de 2005. E a recomendação de 2005, nesse momento histórico, poucos anos depois desse caso da General Electric e Honeywell, ela estava restrita a questões procedimentais. Portanto, se alguém tiver curiosidade e acessa a recomendação da OCDE para controle dos atos de concentração de 2005, ela se limita a questões procedimentais. Portanto, o timing, tempo da notificação, a forma de coordenação entre as autoridades, quais são os princípios ligados ao procedimento de submissão e de exame de um ato de concentração, de uma fusão e aquisição, mergers and acquisition.
Ao longo dos últimos 20 anos, o mundo evoluiu, as autoridades da concorrência evoluíram, os debates evoluíram e se amadureceram. Portanto, hoje, 20 anos depois, há um espaço muito mais fértil para se falar em convergência também substantiva, material e não somente procedimental. E aí está a principal contribuição dessa recomendação da OCDE de junho deste ano de 2025. Ela expande, portanto, a recomendação de 2005 de forma significativa, expande o escopo. Ela mantém o capítulo de procedimentos com algumas atualizações, mas, sobretudo, ela inclui todo o passo a passo de um processo de controle de atos de concentração que inclui não somente a notificação, mas também a análise substantiva, análise substantiva do ato de concentração, inclui também remédios, que é a fase posterior, ou seja, se uma operação ela é aprovada com restrições, normalmente, quais são essas restrições? São de natureza estrutural? São de uma natureza comportamental? Ela também tem um capítulo específico sobre remédios e tem um capítulo específico sobre ex-post analysis, ou seja, um exercício que a OCDE gosta muito de estimular em diferentes áreas, diferentes políticas públicas, que promover os países a fazer esse exercício. Olha, revisem periodicamente as suas práticas e as suas políticas públicas, porque a OCDE acredita que, ao rever práticas e as próprias políticas públicas, isso é um componente do processo de aperfeiçoamento das próprias políticas públicas. Portanto, há também um capítulo específico que recomenda os países a fazer o ex-post analysis. A ex-post analysis de casos pretéritos, de casos que foram julgados há 2, 3, 5, 10 anos atrás. É claro que, em geral, em atos de concentração, se estimula ou se sugere que um lapso temporal tenha sido passado entre a aprovação do ato de concentração, seja sem restrições, seja com restrição, seja reprovação, qualquer um dos 3 tipos pode ser objeto de análise ex post, mas no mínimo 3 anos, preferencialmente a partir de 5 anos, porque aí a análise para trás vai ver como o mercado evoluiu e como que, eventualmente, aquela intervenção do Estado, através da autoridade da concorrência, logrou, foi bem sucedida no seu propósito, naquela intervenção. Os preços continuam em qual patamar? Subiram, baixaram, com alguma métrica de comparação, de benchmarking? Como estão, de certa forma, a satisfação dos consumidores, a qualidade dos produtos, inovação, que é uma variável que aumentou bastante de importância nos últimos anos. Então, a recomendação deste ano, 2025, ela é completa. Ela pega todo o Instituto do Controle dos Atos de Concentração, incluindo a parte procedimental, mas também a parte material. Esse é um primeiro grande ponto, digamos, da recomendação com R maiúsculo da OCDE para todos os seus Estados-membros, 38 países, mais os associados ao Comitê de Concorrência, no caso Brasil e Romênia, e opcionalmente, 40, e opcionalmente para todos os demais que assim desejem aderir a esse chamado instrumento jurídico, utilizando a terminologia adotada pela OCDE. Segundo elemento que eu gostaria de destacar, antes também de concluir, não tomar muito tempo, Bertrand, houve claramente um objetivo por trás da recomendação de reforçar esta perna de atuação das autoridades da concorrência, que é o controle dos atos de concentração. As autoridades da concorrência, de uma maneira geral, elas atuam em 2 eixos principais. Um chamado um eixo de controle de estruturas, que é esse dos atos de concentração, as estruturas de mercado. Então, quando uma autoridade da concorrência examina um ato de concentração, uma fusão, uma aquisição, ela está examinando a estrutura do mercado. E o outro eixo é o controle de condutas, ao que o presidente Gustavo se referia. O exemplo clássico é o combate a cartéis, mas também os casos de abuso de posição dominante, que uma empresa, por si só, com sua própria força, individualmente, é capaz de cometer uma infração de natureza anticompetitiva. No caso do cartel, ela precisa combinar com pelo menos mais uma. O cartel, por definição, é o acordo entre 2 ou mais competidores para repartir mercados,
ou fixar preços. No caso do abuso de posição dominante, a empresa, ela, em tese, pode cometer uma infração por si só, sem combinar com nenhuma outra, porque é uma outra categoria. Mas essas duas são exemplos de controle de condutas. Então, voltando ao controle de estruturas, a recomendação da OCDE, sem dúvida, tem um componente de reforçar o Instituto do Controle de Estruturas no mundo. Isso vem numa toada puxada, sobretudo por jurisdições maduras e de relevância como os Estados Unidos e a Comissão Europeia, com um certo diagnóstico correto, incorreto, preciso ou impreciso, mas eu diria, na minha avaliação, preciso, de que algumas fusões e aquisições nos últimos anos mereceriam ter passado por um escrutínio um pouco mais rigoroso, sobretudo nos mercados digitais. Assim é a temperatura de algumas autoridades da concorrência no mundo e, portanto, esse instrumento, com R maiúsculo, recomendações da OCDE, visa também reforçar o controle de fusões e aquisições no mundo e passar uma mensagem, uma guidance, uma orientação para as principais jurisdições do mundo em como fazê-lo. Essa, em poucas linhas, em linhas gerais, é o que é o pano de fundo dessa recomendação da OCDE, Bertrand. Ok. Então, eu entendo que a grande mudança que você está falando é que agora são as recomendações para alinhar as políticas de controle, os procedimentos, e de fato, a lei de 2011 no Brasil, ela mudou completamente os procedimentos, adaptando as normas da OCDE antes de 2011, com o controle pré-merger, antes era depois da operação, as sanções ao gun jumping, quando a pessoa faz uma fusão, quando as empresas fazem fusão contra as orientações do CAD, tudo isso foi feito com a lei de 2011, se adequando, portanto, às formas, à formalidade, aos procedimentos recomendados pela OCDE em 2005. Agora, minha pergunta, senhor presidente, é com relação aos critérios de análise, portanto, questões materiais. O que você, Paulo, acabou de falar, são as novas recomendações. Quais são os critérios que fazem com que uma operação é aceitável, aceitáveis com condições ou é não aceitável? Quais são os critérios que o Brasil usa? Não são os mesmos que os outros países? O nosso controle de concentração, ele segue um padrão muito similar de outros países, com uma particularidade na fase 2. E aí, realmente, o que a gente chama de fase 2 é quando você tem que aprofundar o exame. Essa fase 2 não há um padrão mundial do exame. Então, várias autoridades europeias têm modelos diferentes, o Reino Unido trabalha de uma outra forma, os Estados Unidos trabalham de outra forma, países de América Latina trabalham de outra forma, embora esses modelos dialoguem. Então, o principal critério que a gente utiliza são as concentrações de mercado. Então, a gente costuma avaliar qual é a participação de mercado das duas empresas, quanto que vai ser a participação de mercado posteriormente à operação. A gente mede o nível de concentração de todo o mercado por um índice que a gente chama HHI, que é um índice internacionalmente conhecido, aceito, uma conta matemática, e a gente costuma fazer o delta HHI, que é a diferença do índice antes, o índice depois da operação, e a gente tem os nossos guias de uma forma muito clara quais são os índices que nos geram preocupações. De modo geral, operações que não têm 20% do mercado não despertam preocupações concorrenciais, são um índice legal, é um índice que é adotado na prática também nossa, e a gente costuma passar isso para procedimentos de fast track, ou seja, quando você faz uma análise simplificada. Quando você tem percentuais maiores, um HHI elevado, um delta elevado, isso vai levar ao estudo de fase 2, a gente tem um guia claro para isso. Nós tínhamos
um vácuo em relação às integrações verticais, mas que ele foi suprido há coisa de 2 anos, quando se lançou o guia de atos de concentração vertical. A concentração vertical ela tem características diferentes. O CAD coloca um porto seguro, um safe harbor mais elevado para concentrações verticais, então nós não nos preocupamos quando a concentração é inferior a 30%. Aí, nesse caso, não é combinado, né, porque cada uma está num elo diferente. Então, se a empresa tem menos de 30% de um dos elos da cadeia de produção, isso não costuma gerar análise fase 2. E aí, quando nós identificamos esses problemas de alta concentração, aí nós fazemos o exame de probabilidade do exercício de poder coordenado, o teste de rivalidade, e aí o teste de rivalidade é algo que nem toda jurisdição faz, e as metodologias são muito distintas, e vamos analisar as eficiências. Eficiências também é um tema difícil internacionalmente serem avaliados. Então, quando a gente percebe, de modo geral, quando faz essa segunda fase de análise, ela é mais qualitativa do que quantitativa, e a gente vai tentar utilizar evidências econômicas, estudos do DE, basicamente para responder algumas perguntas. Um dos principais critérios que o Brasil adota para reprovar ou impor remédio numa operação é se, primeiro, há um risco de exercício de poder coordenado, ou seja, a operação significativamente amplia a possibilidade de se criar um cartel naquele setor, e, segundo, se a gente percebe que há indícios de probabilidade de aumento de preço. Então, normalmente, um aumento de preço até 5% ele é aceitável. Se os estudos econômicos indicam uma alta probabilidade de aumento de preço mais do que 5%, é onde o CAD vai começar a pensar em remédios e colocar em restrições na operação. Claro que isso é uma estimativa, né? Mas ela é feita com base em modelos econômicos, são modelos econômicos internacionalmente conhecidos, e que a gente vai tentar simular como o mercado se comportaria utilizando modelos e dados do mercado. E aí, nesse momento, a gente vai avaliar a possibilidade de substituição, possibilidade de entrada, número de entradas efetivas. Então, se é um mercado que ninguém entra, ninguém sai, a probabilidade de se colocar remédios é maior. Se é um mercado que é muito dinâmico, tem muitas empresas entrando, não tem barreiras significativas, a probabilidade de se colocar remédio é menor. Hoje nós estamos analisando esse ano, estamos chegando em 800 operações avaliadas. E a gente está falando de 5 ou 6 remédios por ano, que é quanto o CAD costuma colocar. Então, de modo geral, é menos de 1%. Quando você considera operações que desistiram, porque às vezes a desistência da operação ela já é um problema do remédio, ou seja, quando as partes percebem que vai se impor um remédio, ela já desiste. Então, esse número tem que ser considerado. Quando você considera as operações que desistiram também, a gente está falando de uma intervenção da ordem de 1,2% do número de operações analisadas, que está dentro de uma média internacional. O número internacional ele normalmente roda entre 1% a 2%, é algo natural. Em relação às recomendações da OCDE, não tem sustos para a gente, são relativamente esperadas. O CAD já é muito aderente a boa parte delas. Em termos de legislação, não há uma mudança na lei necessária. O que talvez a gente tenha que fazer algumas reflexões são no âmbito das resoluções e guias. Não tem nenhuma das recomendações que a gente diga que o CAD não tem algum nível de aderência. Agora, tem recomendações que têm possibilidade de melhoria. Eu vou dar um exemplo. Avaliação ex post. Isso é uma coisa, de modo geral, difícil, porque exige você ter mão de obra disponível, que você estaria avaliando a operação e você vai deslocar para avaliar uma operação já feita. Nós costumamos fazer, mas a última que fizemos foi em 2023. Então, já estou até aqui anunciando, vamos no ano que vem fazer uma avaliação. De modo geral, é difícil fazer mais de uma, escolher uma operação e fazer uma ex post para 2026. Os pontos que eu acho que talvez o CAD tenha que fazer uma discussão mais ampla, e aí a gente depende de conversar com os conselheiros de um certo convencimento, então a gente vai ter que agora fazer um processo
de internalização das recomendações da OCDE, que são mais amplas, a gente vai ter que dar densidade, mas eu acho que das fragilidades que a gente tem hoje são os critérios de notificação obrigatória. Então, eu acho que o que o Alcade avalia numa operação hoje é muito fácil do mercado entender e prever quando uma operação terá ou não remédios, desde que você consiga definir o mercado relevante. O que às vezes muda muito de uma avaliação para outra é você determinar o mercado relevante. Mas eu diria que, a partir do momento que o mercado relevante ele é identificado, com os dados é relativamente fácil prever se haverá remédios ou não, pelo menos com um certo grau de previsibilidade. O que talvez hoje a gente tenha dificuldade são os critérios em que a operação se torna obrigatória. Então, primeiro, nós temos critérios objetivos de faturamento, que já estão aí em vigor há um bom tempo, um tempo significativo, que é de 750 milhões, 75 milhões, que não foram corrigidos em termos de inflação e não foram revistos. Esses critérios não são dados pelo CAD, eles são dados pelo ministro, é uma portaria conjunta do Ministério da Justiça e do Ministério da Economia, e que talvez comportasse uma revisão. Não necessariamente isso quer dizer que teria que se aumentar o threshold pela inflação, mas talvez ter algum estudo, seja para entender, olha, não queremos mudar por conta disso ou daquilo, e entendemos que o valor não deve ser ampliado, ou, eventualmente, incorporar algum nível de correção. A gente sabe que é difícil que uma operação próximo ou abaixo desse nível de faturamento gere problemas concorrenciais. Então, talvez fosse interessante a gente identificar operações que se colocaram remédio e, a partir daí, se analisar se faz sentido ou não manter esses níveis. O CAD tem estudos sobre isso, mais de um, mas, obviamente, isso é uma pauta que depende, é uma pauta de governo, não é uma pauta da autarquia. A gente sempre se coloca à disposição para discutir, mas é algo que depende realmente da agenda econômica e da agenda do Ministério da Justiça. Nós temos uma discussão que eu acho que essa é uma discussão que o CAD tem que fechar, que é do conceito de grupo econômico e do conceito de controle. Então, nós tivemos vários casos sobre isso. Acho que tem hoje um certo nível de incerteza sobre como se define o grupo econômico, como se define o conceito ou não de controle, e isso, de fato, é um problema para saber se a operação é notificada ou não, e o que acaba acarretando com esse grau de incerteza é um número alto de notificações. Ou seja, a empresa, se ela tem dúvida se tem que notificar ou não, ela acaba optando por notificar para não ser penalizada e depois, eventualmente, aquela operação não ser colocada em risco. E nós estamos percebendo com isso um aumento. Nós estamos hoje chegando, como eu falei, a 800 operações ano, que é um valor histórico para a gente, é um recorde histórico. Por outro lado, não temos problema de aumento de tempo, nosso prazo de análise continua em torno de 20 dias, que é um prazo que a gente tem como razoável, mas é algo que nos desperta pelo menos um sinal amarelo, porque, obviamente, se esse número começa a subir um pouco mais, isso poderá vir a se refletir no tempo de análise. Não é algo que nos preocupa hoje, mas é algo que a gente tem que pensar para essa expansão não continuar. De certa forma, endereçamos essa questão no mercado imobiliário. A gente tinha identificado um salto de notificações no mercado imobiliário, sem imposição de remédios, que normalmente nos chama a atenção. Ou seja, quando a gente está avaliando um grande número de operações em determinado setor e nenhuma delas desperta análises mais aprofundadas, é um sinal que a gente está errando de estar recebendo aquelas operações. E a gente vai divulgar isso provavelmente no início do ano que vem, esse relatório, mas eu já tenho os números parciais. Nós mudamos o nosso entendimento, explicamos que compra e venda de terreno e loja vazia não caracterizava ativo e que, portanto, não precisava notificar o CAD. Respondemos isso numa consulta, então não houve nem mudança de resolução, foi uma consulta. A consulta gera um efeito vinculante, mas essa consulta foi incorporada pela área técnica, que adotou isso na sua análise. As empresas entenderam, a gente fez um trabalho de explicar o setor, e o número de notificações do setor imobiliário, que era o que estava se aproximando a ser o setor de maior notificação, despencou dramaticamente. Então, a gente está falando de mais de 100 operações em um ano, e no ano seguinte, algo em torno de 30, 40. Então, uma queda acima de menos da metade do que estava sendo notificado. Então, hoje, os setores estão mais notificando, primeiro, a indústria de transformação, que é um setor que a gente acha que faz sentido.
e é natural que o CAD analise atos de concentração de indústria. Estamos analisando o segundo e o terceiro, que são muito próximos. É o mercado de automóveis, mas acaba que muita operação em comércio e autopeças. Aí é uma coisa que a gente tem que refletir. O mercado de automóvel, claro, que é um mercado que faz muito sentido. O Brasil é um dos 5 maiores mercados consumidores de automóvel do mundo. É um fabricante com algum destaque, embora não seja dos maiores fabricantes, mas é um mercado de peças muito, muito ativo. O que talvez tenha gerado esse aumento de notificação são os casos de 2024 de concessionários. Então, acabou que o CAD abriu uma investigação muito grande em termos de ato de concentração de concessionárias, aplicou muitas multas de operações que não estavam sendo notificadas, teve uma discussão da lei Ferrari. Eu acho que está na hora de talvez avaliar se faz sentido a gente ver essas operações, porque talvez a gente esteja avaliando muita operação nesse mercado de concessionária que não sejam relevantes para o tamanho do mercado. E o terceiro mercado que nós estamos avaliando mais operações é o mercado de energia. É um mercado que eu acho que faz muito sentido que o CAD analise. O problema é que muitas dessas operações são pequenas. Então, muitas das operações que estão chegando no CAD são compras de unidades eólicas, de unidades solares, que a gente não chegou ainda num percentual de concentração preocupante. Então, é um mercado estratégico, eu acho que faz sentido que a gente avalie, mas a maior parte das operações, de fato, não despertam preocupações concorrenciais e estão indo para um procedimento de fast track. O que eu acho que é um número que você pode ler de várias formas, mas eu tendo a ler de forma positiva, é que o número de processos ordinários percentualmente aumentou. Então, quando a gente vai olhar o número, se não me engano, 2022, nós estávamos analisando 95% das operações, 2021, desculpa, 95% das operações que chegavam no CAD eram resolvidas no chamado rito sumário, que é um rito mais abreviado. O que quer dizer o seguinte, olha, a gente de fato só está estudando 5%. E aí era uma coisa que nos gerou um alerta, disse, olha, talvez muita coisa está sendo notificada que a gente não está nem olhando e que talvez não precisasse. Esse número hoje caiu para 84%, ou seja, 84% das operações são sumárias, mas 16% elas vão para o ordinário, que é onde efetivamente o CAD faz uma análise mais aprofundada, que eu acho que já é um percentual mais adequado. Essas sumárias a gente consegue fechar em 15 dias, em média, e as ordinárias elas vão para 90 e na média ficam em 20 dias. Mas eu acho que agora é um percentual que você pode ler, puxa, mas agora o CAD está analisando mais percentualmente, e então está sendo mais rigoroso. Mas você pode ler essa estatística de outra forma. Você olha, a gente está deixando de receber operações que não eram para ter analisadas, então realmente está tendo um sentido maior no grupo analisado. Uma outra questão que talvez a gente tenha que discutir, que o Paulo comentou, é a questão dos atos de concentração no mercado digital. Eu acho que hoje o CAD está alinhado à prática internacional. A questão é que talvez a prática internacional tenha que ser rediscutida. É uma questão, eu acho que ninguém sabe muito bem como é que se vai entrar nesse mercado, principalmente porque boa parte das operações envolvem compra de startup. Então, é difícil você ver hoje uma operação de duas grandes plataformas, sei lá, a Amazon juntando com a Google. Você não vê isso. Normalmente, as operações que a gente tem visto, tirando o caso Microsoft Activision, que foi um caso muito particular, as operações são compras de pequenas empresas que talvez não seriam. Como? São concentrações verticais. Concentrações verticais, exatamente. E que a gente tem que ver, bem, mas de fato queremos impedir isso? Essa é uma discussão difícil de se fazer. Eu tenho comentado, se a gente começa a impedir que as startups sejam compradas pelas grandes empresas, se torna menos atrativo abrir uma startup. Porque, obviamente, quem está investindo em startup sabe que vai ter um prejuízo por algum tempo, mas o sonho dele é que em algum momento ele venda ou a empresa toda, ou uma parte do capital da empresa para ser capitalizado e poder crescer. E se a gente começar a frear muitas operações, pode ser que a gente tenha uma interferência na inovação e desestimule a criação de startups. Mas eu acho que isso é uma discussão mundial, acho que o Brasil tem que entrar nessa discussão.
a gente tem que entender também que o Brasil não é um mercado de produção de tecnologia de ponta, a gente é um mercado muito mais consumidor de tecnologia e uso secundário da tecnologia de ponta. Então, de modo geral, a gente incorpora as tecnologias de IA, as tecnologias mais avançadas em outras tecnologias locais, mas normalmente numa segunda ordem, e aí, portanto, a gente tem que entender que naturalmente não será o Brasil que será o líder dessa discussão. Essa discussão provavelmente ela tende a ser encabeçada pelos Estados Unidos, pela China e pela Europa, e eu acho que o papel do Brasil é observar o que está acontecendo e tentar incorporar aqui na nossa análise o que tiver de ponta. E a gente tem feito isso, por exemplo, em investigação. De modo geral, as principais investigações que são abertas no Reino Unido, na Europa e nos Estados Unidos, nós temos incorporado na nossa jurisprudência. O que eu acho que, de forma interessante, o Brasil acabou sendo protagonista da discussão de patentes essenciais. Hoje, patentes essenciais, o Brasil virou uma referência. A gente está com 2 investigações em curso, uma já bem conhecida, a outra ainda sigilosa, e acabou que o Brasil está sendo chamado na China, na Europa, nos Estados Unidos, para falar sobre o que nós estamos entendendo de patentes essenciais, particularmente no setor de tecnologia 5G, que eu acho que o CAD se tornou protagonista. Eu acho que uma outra coisa que o CAD é protagonista tem sido do tratamento isonômico das empresas, independente da nacionalidade, que é uma recomendação da CDE, e, sinceramente, na análise do CAD, isso não é um fator. Inclusive, tivemos 2 reclamações que chegaram ao CAD recentes de compra de mina de níquel e de minas, e a reclamação que estava sendo vendida de um país, digamos, mais ocidental para uma empresa chinesa, e nos 2 casos o CAD disse: isso não é uma questão para a gente analisa a concentração de mercado, se fosse uma alta concentração, ok, mas nós não aprovamos ou deixamos de aprovar uma operação simplesmente porque a empresa tem nacionalidade A, B, C. Eu acho que, nesse sentido, sinceramente, outras jurisdições têm tido mais dificuldade ou têm colocado mais restrições a empresas estrangeiras do que o Brasil, propriamente, ao menos no âmbito da análise concorrencial. É interessante a briga de tecnologia que mencionou. A verdade, a gente vê na Europa que preocupa muito mais os europeus do que a China, do que os Estados Unidos, porque os maiores players no mundo são chineses e americanos. E os pequenos startups, as pequenas startups europeias com muito potencial desaparecem logo, porque são engolidas justamente por chinês ou americano, principalmente. E os europeus são muito preocupados por essas concentrações verticais. Última pergunta, presidente. No Brasil, tem poucos casos de não autorização de fusão. Acho que eu olhei um pouco, vi 1, 2, com o Ipiranga, eu acho, uma certa época. Por quê? Quais são os mercados hoje que têm maior risco de concentração? E por que tem pouca bloqueio de operação? Isso é normal? Como que é no resto do mundo, na verdade? O Brasil tem uma tradição de negociação dos remédios. De modo geral, o CAD, quando analisa uma operação, o nosso primeiro caminho é, ok, como é que são os remédios que nós podemos impor, e a partir disso nós negociamos com as empresas. A reprovação da operação, ela normalmente acontece ou por iniciativa da empresa, porque achar que o remédio ficou amargo demais e a operação perdeu o sentido, ou pela, digamos assim, a não conformidade da empresa não aceitar ou não conseguir negociar esse remédio. Então, a tradição do CAD, de modo geral, ok, temos uma operação, e aí é o que eu tenho falado, normalmente a gente trabalha de 1 a 2% de interferência por ano, que está dentro de uma média mundial. O que talvez seja distintivo do CAD é que boa parte dessas operações nós negociamos remédios. Outras jurisdições não têm essa prática. Por exemplo, o exemplo americano, o FTC, da última gestão, eles tinham como política não negociar. Então, eles preferiam, e até pela característica do sistema
americano, onde você leva isso a juízo, o direto bloqueio, eles já levavam um pedido de bloqueio da operação e não abriam para negociação. O modelo do CAD é muito distinto. O modelo do CAD, de modo geral, antes da nossa decisão, quando identificamos e quando a gente passa a dizer que uma operação é complexa e aprofundamos a análise, a gente já começa a chamar a empresa e discutir os remédios, e isso vai em paralelo à discussão dos remédios com a própria análise da operação. Então, esse ano, por exemplo, não reprovamos nenhuma operação. A gente normalmente reprova uma ou duas por ano, no máximo. Acontece muitos casos de desistência, e aí essas desistências, às vezes, são operações reprovadas, disfarçadas, ou seja, a empresa ela percebe que a operação vai ter remédio muito amargo, ela desiste da operação, até porque se ela tem uma reprovação pela lei brasileira, ela não pode reapresentar a mesma operação. Então, existe essa restrição e, às vezes, a empresa se preocupa em não chegar a esse ponto da reprovação para não ficar com esse carimbo, e até mesmo porque uma outra operação, certamente o CAD busca o histórico, né? Nós temos, eu acho que hoje um setor que tem nos chamado a atenção é o setor de saúde. É um setor que teve integrações verticais significativas, teve muita integração horizontal. Nós colocamos alguns remédios, eu acho que o CAD tem passado uma sinalização de preocupação com o aumento de concentração. Então, inclusive, tivemos esse ano uma operação do setor de nefrologia da Vita, onde houve uma imposição de remédios que estão em implementação, de desinvestimento, e que é um setor que a gente tem nos preocupado de modo geral. O varejo, tivemos alguma operação importante do PET Cobasi, mas tradicionalmente operações de varejo de grandes redes geram remédios no âmbito do CAD, porque acabam que tem algumas concentrações. O problema do varejo, quando a gente olha de concentração, é como é que nós vamos considerar um mercado online, né? Hoje, nós temos, digamos, quando a gente considera o mercado online, existe uma pressão competitiva mundial enorme. Então, as empresas brasileiras, muitas vezes, elas se dizem vítima de uma pressão competitiva, por exemplo, da Shopee, do Shein, da Amazon, do Mercado Livre, e que aí, obviamente, quando você olha o mercado local e você olha essas grandes empresas internacionais, talvez não faça sentido você limitar. Mas quando você olha o mercado físico, você às vezes vai encontrar concentrações que exigem remédio. Então, o CAD ainda tem essa dificuldade e ainda não temos uma solução ainda totalmente acabada de como é que nós vamos conciliar essas duas realidades. Às vezes, uma empresa que parece um oligopólio no físico, ela, quando você considera o mercado online, ela é uma empresa pequena e que está, na verdade, se juntando para fazer frente ao mercado online. Hoje, o CAD analisa isso como dois mundos distintos, né? O mundo físico e o mundo virtual como dois mercados relevantes distintos, mas a gente está percebendo que os mundos estão convergindo, que a experiência do consumidor cada vez mais é o que a gente chama de omnichannel, ou seja, o consumidor ele passa pelos dois canais, às vezes ele vai no online e conhece o produto online e compra no físico, às vezes ele vai na loja física, experimenta o produto, vê como é que é o produto ali, conversa com o vendedor e depois entra no site, compra. Às vezes ele compra no site e retira na loja. Então, as experiências do físico e do virtual estão convergindo e isso talvez nos force uma revisão de critérios de como analisar varejo. Mas hoje, e do caso PET Cobasi, de fato, nós consideramos como dois mercados distintos, é uma coisa que a gente está percebendo que o mercado está mudando e a gente vai ter que ter outros padrões de análise. Muito bem, muito obrigado. Paulo, só para você concluir, depois do presidente Gustavo Augusto, concluir sobre o que você acha do desempenho do Brasil com relação às recomendações da OCDE e, enfim, sua conclusão também sobre os outros pontos que você acha importantes. Vai lá, Paulo. Obrigado, Bertrand. Só um comentário, Bertrand, você comentou sobre o caso do Ipiranga Alessati, esse caso é de 2017. Eu participei do julgamento, eu fui conselheiro do CAD de 2015 a 2019. Conselheiro, para as pessoas que estão nos acompanhando, é o membro
do colegiado, que juntamente com o presidente Gustavo Augusto, ou na época era o presidente Alexandre Barreto, participa dos julgamentos, um tribunal administrativo composto de 7 membros. Esse caso foi julgado em 2017, eu participei do julgamento da reprovação. Nesse ano de 2017, Bertrand, o CAD reprovou 3 casos, 3 atos de concentração. Um caso no setor de educação superior, da Croton, um caso de combustíveis, o setor de energia no sentido amplo, da Ipiranga Alessat, e um caso no setor de processamento de alimentos, envolvendo Mataboi. 3 casos de reprovação no mundo, foram 18 casos no mundo, ou seja, 3 dos 18 casos de reprovação do mundo no ano de 2017 foi no CAD. E uma pessoa desavisada ou que olha a fotografia apenas de 2017 pode achar que o CAD está sendo rigoroso demais. Por que eu trago essa informação? Porque no ano anterior, em 2016, o CAD não reprovou nenhuma, e no ano de 2019, eu não tenho o dado específico, mas eu fui relator de um caso que foi muito conhecido no mundo, o caso da Siemens Alstom, que foi reprovado pela Comissão Europeia e que no CAD as empresas, 2 semanas antes do julgamento, retiraram a operação e, portanto, ela conta na estatística como perda de objeto, que o presidente Gustavo se referia. Mas, no fundo, até que no Brasil o problema concorrencial era de uma ordem muito menor do que na Europa, mas foi reprovado no exterior e conta na nossa estatística, digamos, na estatística do CAD brasileira como perda de objeto. Mas qual que é a minha mensagem aqui? Eu acho que não tem meta anual de reprovação. O 2017, o ano que eu trouxe, foram 3 casos domésticos no sentido de implicações nacionais. O CAD também participa, analisa, examina casos transnacionais, né? Inclusive, um artigo recente muito interessante que eu tive a oportunidade de publicar com uma ex-doutoranda, hoje doutora, Isabela Maiolino, que a gente faz justamente um mapeamento da participação do CAD nos casos internacionais, nas fusões internacionais. Mas eu acho que a mensagem principal é essa, de que não há propriamente uma meta anual de reprovação, os casos são analisados caso a caso, e eu acho que o presidente foi muito feliz, o presidente Gustavo Augusto foi muito feliz aqui em dar um pouco a métrica média, né? Olha, e o CAD está alinhado, sim, aos estándares internacionais do ponto de vista do número de casos que são objeto de alguma intervenção estatal. Por intervenção estatal, normalmente a gente se refere a casos de reprovação ou casos de aprovação com restrições, e gira em torno dessa cifra aí de 2% dos casos notificados. A minha avaliação, claro que eu falo a título pessoal, baseado na minha experiência, não a título institucional da OCDE, eu acho que o CAD faz um trabalho simplesmente fantástico. Nessa matéria de atos de concentração, o CAD é referência no mundo. O CAD lançou, há 2 ou 3 anos atrás, um sistema chamado e-Notifica, de notificações 100% eletrônicas, 100% digitais. Significa que as empresas hoje tem a oportunidade de submeter o seu ato de concentração 100% online, o que agiliza muito o processamento do caso concreto e também retroalimenta uma plataforma, base de dados que permite tanto a autoridade da concorrência quanto as partes de terem acesso à informação de maneira com maior qualidade, informações de um caso concreto, mas também da soma dos casos concretos e, portanto, a soma dos precedentes. Esse ano, o presidente Gustavo Augusto talvez seja modesto, a modéstia dele não vai permitir dizer, mas o CAD foi premiado há alguns meses atrás. Na verdade, recebeu 2 premiações importantes, uma em relação a esse sistema do e-Notifica, de notificações eletrônicas em atos de concentração. Foi um prêmio atribuído pela ICN, International Competition Network, a iniciativas de grande inovação das autoridades da concorrência. O CAD foi agraciado por esse prêmio, e o outro pela principal revista no mundo em matéria de concorrência, que é a Global Competition Review, GCR, uma revista britânica, que todos os anos faz uma avaliação, uma espécie de um ranking das autoridades da concorrência no mundo, e pela primeira vez na história, o CAD
teve atribuição numa escala de 0 a 5 estrelas, teve atribuído 4,5 estrelas, o que coloca o CAD num grupo restrito e muito privilegiado de 6 autoridades da concorrência que teve essa maior nota. Então, coloca o CAD, estamos falando aqui, são 156 autoridades da concorrência no mundo, a bem da verdade que nem todas estão submetidas a essa avaliação, mas as principais estão submetidas a essa avaliação da revista do periódico GCR, e o CAD, portanto, informações desse ano, de poucos meses atrás, foi contemplado com um resultado de uma avaliação externa, portanto, de uma revista, de um instituto externo especializado, foi classificado entre as top 6 autoridades da concorrência no mundo, e com isso eu concluo e devolvo a palavra para Bertrand ou para o Gustavo. Não, vou deixar. Muito obrigado, Paulo. Vou deixar a palavra da conclusão, obviamente, ao presidente do CAD no Brasil, que nos fez a honra de participar, de aceitar o nosso convite da Câmara de Comércio França-Brasil no Brasil, que era de São Paulo. Enfim, senhor presidente, a última palavra é sua. Muito obrigado. Acho que essa menção que o Dr. Paulo fez, para a gente é uma grande honra, né? Ter esses reconhecimentos internacionais. Claro que o nosso trabalho tem que ser feito em prol da economia, do crescimento econômico, mas quando a gente é reconhecido sempre é algo muito positivo. A gente ter a mesma nota da autoridade francesa, que é 4,5, nos honra bastante, porque é uma autoridade tradicional na área de concorrência, muito conhecida. Então, de fato, é um selo. Podemos estar nesse grupo ao lado da Coreia do Sul, ao lado da Austrália, da autoridade francesa, é algo para a gente extremamente importante. Só para corroborar aquela questão da retirada de operações, por exemplo, quando você olha uma operação que talvez tenha sido a mais crítica do mercado brasileiro, que era a fusão da Gol e Azul, ela foi uma desistência. Então, estatisticamente, não foi uma reprovação. Mas, certamente, a atuação da autoridade, quando nós fizemos o julgamento, dissemos que as empresas não poderiam aguardar até o ano que vem, teriam que notificar, e nesse julgamento, de certa forma, já sinalizamos como é que seriam os parâmetros de exame, ou seja, de certa forma, afastamos a tese que não haveria concentrações e já dali adiantamos, olha, esse mercado tem que ser analisado da forma XYZ, já levaram a se antecipar o resultado de que dali provavelmente seria uma reprovação ou um remédio extremamente amargo, e aí a operação foi desistida. Então, às vezes, a gente olha a estatística e diz, puxa, mas não teve uma reprovação, mas ela, às vezes, está, digamos, mascarada ou está ali noticiada como, na verdade, como uma desistência da operação. Nesse caso, a desistência foi antes da notificação formal, porque o CAD tinha dado 30 dias para a operação ser apresentada, era uma operação que tinha sido anunciada há 2 anos no mercado e que não era formalizada. A hora que o CAD disse, olha, você tem que formalizar, você não pode ficar com isso em aberto, notifique. Usamos o que a gente chama de calling power, que é o poder que a gente tem de mandar que a operação seja notificada, e nesse momento a operação se desfez, e até muito recentemente houve um elogio da IATA, que é um organismo insuspeito, é um organismo da aviação, que não tem nada a ver com concorrência, e que o presidente da IATA deixou claro em sua manifestação que entendia que o fato da Gol e Azul não se juntarem tenha sido positivo para o mercado de aviação. Então, dito isso, para a gente é um grande orgulho estar com o CAD nesse nível de reconhecimento. A gente está com uma agência moderna, estamos bem estruturados, a gente não tem passado por nenhum problema orçamentário, estamos com uma agenda agora grande de transformação digital, lançando vários serviços novos. Hoje os processos nossos são 100% digitais, não tem papel circulando no CAD, peticionamento eletrônico, que era algo que ainda não estava implementado, já está implementado. Estamos com um aplicativo que permite que o advogado veja tudo que sai no Diário Oficial, acompanhe todos os processos, acompanhe todos os aplicativos, nossas notícias pelo aplicativo dele no celular. Temos hoje o Push por KENAI, que permite que qualquer um interessado possa cadastrar um determinado setor da economia pelo número do KENAI, que é um código de atividade econômica,
e a partir desse código ele receba decisões e possa, portanto, acompanhar todas as fusões que estão sendo notificadas de um determinado setor. Então, a gente está tentando melhorar muito o serviço digital, estamos tentando estar nos padrões internacionais e, obviamente, dentro desses padrões internacionais, a gente leva muito a sério e está muito preocupado em atender os padrões da OCDE, recomendações da OCDE. A gente acha que o Brasil, de certa forma, está muito alinhado com a agenda da OCDE no âmbito da concorrência e a gente, claro que a gente pode melhorar, o que a gente puder melhorar nesse sentido vai ser um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos encerrar agora. Já foi 1h30. O Fala, timing Felipe. timing certinho, Bertrand. Olha, a gente previu das 9 às 10h30, não podia ter sido melhor. Os temas interessantíssimos. Olha, pessoal, eu estou em férias e fiquei aqui assistindo o evento inteiro. Era para eu fazer só a abertura. Realmente, parabéns. Muito interessante. E queria só agradecer pela qualidade dos debates, das apresentações. E só para finalizar aqui, a gente tem mais um evento aqui da nossa comissão legal na sexta de manhã, também sobre a área de fusões, aquisições. Então, se alguém tiver interesse, estão todos convidados. Obrigado, Felipe. Boas festas para todo mundo. Feliz Ano Novo. E Paulo, presidente Gustavo Augusto, mais uma vez, muito obrigado. E até breve, eu espero. Boas festas. Boas festas a todos, um grande abraço. Muito obrigado, foi um prazer, boas festas. Obrigado pelo convite, feliz ano novo a todos. Muito obrigado. Obrigado.